Fala galera, aqui quem fala é a Eric e você está no Café com Cloud, seu canal de cloud, dados e carreira. No vídeo de hoje a gente vai falar de um tema muito importante e bem relevante aí, que é justamente o armazenamento na nuvem. Que serviço eu uso? Quando usar? Né? Para que eles servem? Enfim, né? Dividimos esse vídeo aqui em dois. Primeiro eu vou falar de todos os pontos que você tem que considerar e depois como você pode aplicar em serviços em cloud. Vamos lá? Legal, galera. Então vamos comentar que pontos você precisa considerar quando você fala aí de armazenamento e o que você precisa pensar, né? Toda vez que eu precisar de armazenamento. Justamente, o primeiro ponto é que tipo de dado você precisa armazenar. Isso é bem relevante. Por quê? Porque às vezes a sua necessidade é armazenar um arquivo físico, tá? Que está ali dentro de um servidor, num ponto de montagem. Vamos supor aí no seu computador aí, um Windows, né? Por exemplo, se você está utilizando o Windows, você tem lá o Drive C. Eu preciso só guardar um arquivo ali, às vezes um PDF, um XML, enfim, né? Ou não, eu preciso ter todo um mecanismo ali para gerenciar por trás, eu preciso ter um banco de dados gerenciando isso. Ou até mesmo, eu não quero ter trabalho em cima dessa estrutura física para armazenar, eu quero dedicar aí algo muito mais específico aí, que é algum sistema aí com Big Data, né? Então, tem ali mecanismos para fazer o restore dessa informação. Né? Então, tanto mapear ou reduzir essa informação para armazenar. Né? Eu tenho alguma coisa que gerencia que não é um banco de dados. Né? Então, comumente aí a gente utiliza o MapReduce do Hadoop, né? Então, para fazer isso. É algo que você tem que considerar. Então, pense nisso. Tipo de dados é muito importante. Segundo ponto, que eu acho bem relevante, você tem que pensar quem é que vai acessar essa informação. Tá? Justamente porque ela remete muito ao terceiro ponto que eu vou comentar, que é a segurança. Mas antes disso, né, o acesso. Né? Então, falando aí do acesso, será que essa informação ela precisa estar anexa a um servidor, ao meu servidor de aplicação, ela precisa estar ali extremamente acoplada e disponível para aquele servidor, ou eu preciso compartilhar aí com um pool de servidores, vários servidores acessando a mesma informação? Ou até mesmo, será que eu posso acessar isso através de um protocolo ou uma API? Enfim, é algo que você tem que considerar. Isso está muito ligado aí no seu desenho da arquitetura da sua aplicação. Então, o acesso ele é bem relevante. Então, falando aí da segurança, será que eu preciso criptografar essa informação? É algo que eu tenho que relevar nesse sentido. Então, é bem interessante você considerar isso. Além disso, um outro ponto que é bem relevante é justamente o ciclo de vida. Por quanto tempo essa informação ela precisa estar disponível? Será que depois de algum tempo, vou chutar aí uns 20 anos, essa informação ela pode ser apagada? Né? Eu não preciso mais dessa informação, eu posso expurgar? Legal. Né? Será que eu preciso fazer uma cópia de segurança dessa informação? É algo que você tem que relevar também nesse sentido. Então, além disso, né, um outro ponto que é bem relevante, a disponibilidade. Aonde essa informação ela precisa estar disponível? Né? Será que ela precisa estar disponível apenas numa região geográfica dentro do mundo? Já que serviços em cloud oferecem isso, é muito importante você ter essa consideração. Ou será que eu só posso estar ali numa mesma região, mas compartilhando entre múltiplos data centers? Ou availability zones, enfim, aí depende muito do provedor que você estiver utilizando, né? Mas você pode compartilhar entre data centers. Tenha isso em mente. Outro ponto que é bem relevante a gente considerar é justamente a volumetria. Quanto de informação eu preciso armazenar? Será que eu preciso armazenar alguns gigas, alguns megas, ou até mesmo terabytes de informações, exabytes? Então,
Isso vai influenciar também na elasticidade do serviço que você escolher. Por último, né? Não menos relevante, mas o custo, né? Quanto eu tenho para compor aí meus serviços. Então, isso é um poder de decisão que você vai ter que levar em consideração, tá? Justamente porque isso leva até aqueles pontos que eu comentei no vídeo do que é cloud, então, dos benefícios de cloud. Então, tudo isso sempre remete ao custo, mas é algo que você tem que considerar. Legal? Então aí vamos falar agora de serviços. Agora eu vou focar um pouquinho mais em AWS, do que você pode utilizar na AWS, tendo em vista todos esses pontos que eu comentei. Então, primeiro, né, tipo de dado. Então, eu vou começar pelo que é mais comumente utilizado aí, né, que são dados que estão dentro de bancos de dados, de sistemas gerenciadores de banco de dados. Muitas vezes as aplicações elas são construídas e por trás dela, além da parte do front-end, tem um back-end que interage aí com o serviço de banco de dados, né? Os famosos SGBDs, né? Os sistemas gerenciadores de banco de dados. E aí você pode ter múltiplos. Você pode, dentro da AWS, por exemplo, utilizar um serviço para banco de dados relacional, que é o AWS RDS. Então, o RDS aí você pode ter múltiplos sistemas gerenciadores de bancos de dados distintos. Então, tem Oracle, SQL Server, MySQL, Postgre. Então, você tem vários ali que você pode utilizar e até mesmo escolher. Mas, às vezes, a sua necessidade é de um NoSQL, né? Então, não necessariamente o seu dado está estruturado, e eu não vou comentar aqui no detalhe qual que é a diferença, porque a gente tem aqui vídeos específicos dentro do canal que vão tratar esse assunto, né? Mas tenha em vista que você também pode ter, por exemplo, um serviço de NoSQL que é do DynamoDB, né? Então ele é um banco de dados aí NoSQL que serve, tem esse propósito para você trabalhar com esse tipo de informação, né? E aí, legal, comentei aí dos serviços para bancos de dados. Você também pode aplicar políticas, enfim, todos aqueles pré-requisitos que eu comentei ali no início, né, daqueles pontos. Mas agora a gente vai focar até num outro tipo de armazenamento que é mais atrelados a servidores. Então, para servidores, então, tendo em mente que você precisa anexar, por exemplo, um volume a um servidor, você pode utilizar dentro da AWS o EBS, que é o Elastic Block Store, né? Então, o EBS ele te permite aí você anexar esse volume a um servidor e aí formatar e criar o seu ponto de montagem. Além disso, o que você pode aplicar no EBS? Justamente criar políticas para fazer backup desses volumes, né? Tirar snapshots. Então isso é muito importante, porque snapshot nada mais é que uma fotinho, né, de como está aquele volume. Então, bem interessante. E às vezes você usa isso até para fazer um clone, né, de um volume e aí copiar ele, né? O clone significa isso, justamente você copia e atacha ele a um outro servidor, né, que vão trabalhar aí de maneiras independentes. Agora, se a sua necessidade é de ter um armazenamento compartilhado entre múltiplos servidores, talvez a sua necessidade é justamente utilizar um serviço de compartilhamento entre servidores, né? De um ponto de montagem único que você consiga colocar ele em vários servidores distintos. Então, para esse tipo de necessidade, existe o EFS, né? O Elastic File Storage, que ele é muito interessante porque você pode aí montar via NFS, seu servidor é Linux. Então, também isso é um ponto relevante, né? Que tipo de sistema operacional eu estou utilizando. Agora, se é um Windows, por exemplo, você pode utilizar aí o FSX, né? Que é um outro serviço aí para armazenamento quando os servidores que você precisa apresentar e fazer o seu ponto de montagem é o Windows. Então, protocolo é algo que você tem que pensar quando você vai fazer aí a parte do seu armazenamento. Mas às vezes, né, a gente falou aqui muito de servidor, né, muito de banco de dados,
mas às vezes a sua aplicação ela só tem a necessidade de armazenar ali um site que não tenha tanta modificação, seja um site estático, ou às vezes são arquivos ali que você precisa acessar via um API, um endpoint, que é o que a gente fala, né? Que é um acesso ali que você tem uma URL para acessar. Justamente para esse tipo de necessidade, que você tenha que ter um disco que seja elástico o suficiente para armazenar diversas informações, seja ela um arquivo de vídeo, um PDF, enfim, né? Que você não precisa apresentar isso para um servidor, você pode utilizar o famoso serviço de o S3, né? Que é um armazenamento mais elástico. E o que o S3 ele ainda oferece? Ele oferece você trabalhar com políticas de tipo, esse dado eu não estou frequentemente acessando, eu posso colocar isso num tier, né? Numa camada mais fria, né? O que isso significa? Às vezes, eu não estou usando muito aquele dado não é frequentemente utilizado, eu coloco nesse tier mais frio justamente para ter um custo menor. Então é algo bem relevante. Agora, também o S3, se você está frequentemente ali acessando aquele dado, você pode deixar ele num armazenamento mais quente, né, que é constantemente utilizado. Então o S3 ele tem essa capacidade de ser bem elástico, de aceitar ali diversos tipos de necessidade de tipos de arquivos diferentes, né? Onde você consegue ali mapear e trabalhar com eles. Então é legal que o S3 ele acaba tendo integrações aí com diversos serviços dentro da nuvem, além de serviços, do acesso, das políticas, o ciclo de vida, ele é muito utilizado também para diversas necessidades, seja ela fazendo um backup, seja aí armazenar diversos arquivos para Big Data mesmo, ou às vezes, eu não estruturei esse dado, eu quero jogar num disco que seja bem elástico, eu jogo dentro de um S3. Então ele é muito utilizado e bem interessante. Outra capacidade que ele tem também é você criar URLs pré-assignadas, onde você define aí um tempo de acesso que determinada aplicação, pessoa, ela pode ter, o usuário ele possa ter acesso a essa informação. Então é bem interessante, né? Porque você não precisa anexar ali um servidor. E falando aí de armazenamento, já que a gente está falando no geral, né? Tem serviços para Big Data, né? Então se a minha necessidade ali, eu trabalho muito com Hadoop, e aí eu preciso fazer as operações de MapReduce, e eu quero armazenar esse dado ali de uma maneira mais simples e distribuída, aí você pode utilizar o AWS EMR, né, que tem esse propósito, né? Então, diferentemente ali do S3, né, que ele é um serviço mais, digamos, serverless, né, que você não tenha que se preocupar ali com a camada de servidores, tá? O EMR você já tem essa preocupação, mas às vezes é a sua necessidade, por que não, né? Então, tem diversos serviços aí da AWS que podem te atender nesse sentido. Legal? Comentei aqui de AWS, mas obviamente todos os grandes provedores de cloud, eles têm serviços análogos que atendem às suas necessidades. Mas é bem importante deixar isso registrado, porque você pode querer trabalhar aí com o seu provedor de cloud e ter em mente aqueles pontos que a gente comentou aí no início do vídeo. Bacana? Então legal, gente. Se você gostou dessa mensagem, compartilha ela para o mundo, porque acho que a gente tem que incentivar cada vez mais a produção de conteúdo dentro desse canal. Não esqueça de deixar o seu like, ativar aí as notificações para receber aí próximos vídeos que a gente publicar aqui nesse canal, e é isso aí. Então, se você pode comentar aqui, se você quiser que a gente aprofunde, até demonstre dentro da console, tá? Algo que você queira ver na prática, a gente pode colocar aí e criar um caso de uso para te mostrar. Legal? Então, bacana, gente. Obrigada, falou e valeu!